Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No Paraguai, milhares de pessoas têm se manifestado todos os dias desde a sexta-feira, dia 5. Os protestos são pela falta de vacinas e de medicamentos. Os manifestantes exigem a saída do presidente Mário Abdo Benítez. O ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, já foi afastado. E a pressa por uma vacina fica ainda maior quando observamos um caso como esse. O Chile registrou o primeiro caso da variante do coronavírus. O Uruguai vive o pior momento da pandemia. O país registra recordes diários de casos e de mortes. E a área do país mais afetada é justamente na cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil. Outro país que tomou medidas para se proteger da variante brasileira foi o Peru. A cepa de Manaus já é responsável por 40% dos casos em Lima. A pandemia tem sido especialmente cruel com a América Latina. E um marco trágico alcançado nesse último domingo é prova disso. América Latina e Caribe agora somam mais de 1 milhão de mortes pela Covid-19. Os números são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, e também da Organização Mundial da Saúde. Não dá para ignorar que uma fatia significativa disso é responsabilidade do nosso país, o Brasil. O Brasil é o país com mais casos de mortes por Covid-19 na América do Sul. São mais de 56 mil casos por milhão de habitantes desde o início da pandemia. Em 1 ano e 2 meses de pandemia, o país já perdeu 450.084 vidas. Vou repetir, 450.084 vidas para o novo coronavírus. Já são mais de 16 milhões de casos confirmados da doença. Mas apesar do nosso número absoluto ser tão maior, quando a gente olha as mortes em termos proporcionais nos países vizinhos, dá para ver que as coisas também não vão bem para vários deles. Vou dar um exemplo. A Colômbia, que tem uma população pelo menos 4 vezes menor que a nossa, chegou ontem ao marco de 85 mil mortes pela Covid. E mais do que os números, outras tragédias de quem vive a pandemia nos países em desenvolvimento nos ligam aos nossos vizinhos. Não foi só aqui no Brasil, não, que o colapso no sistema da saúde tomou aí os noticiários, mas também na Bolívia, no Equador, no Paraguai e por aí vai. Nesse episódio do Item Mais, eu falo sobre a tragédia da pandemia na América Latina. Quem me acompanha é o neurocientista Miguel Nicoleles. Ô Nicoleles, bem-vindo de volta. Prazer enorme em tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Mona Lisa. É um prazer falar com você novamente. Prazer é todo meu, porque é um aprendizado sempre, todas as vezes em que você dedicou um tempo aqui para mim no podcast, né? Para quem me acompanha aqui também na TV, é sempre um aprendizado que eu replico. Então, tudo que você me fala, eu passo para frente. Eu acho que essa é a nossa corrente do bem, a nossa grande corrente do bem, né? Informação verdadeira, zero diversão e apenas prestação de serviço, que eu acho que é o que a gente precisa nesse momento. Nicoleles, vamos lá. A gente viu, né, muito aquelas cenas inesquecíveis do colapso do sistema de saúde na Itália e também em alguns países ali da Europa, imagens para mim inesquecíveis nos primeiros meses da pandemia. E por que nos países da América Latina, claro, a gente ainda continua vendo hospitais à beira do colapso? E nesse combo aí de hospitais à beira do colapso, eu dou um dado recente aqui. Um grande hospital de referência que atende gente só com condições financeiras, que é o Albert Einstein, em São Paulo, está com 103% de ocupação para os leitos de UTI para Covid. O que explica essa situação no nosso país? Bom, Mona Lisa, a situação da América Latina era previsível, né? Haja visto o grande desinvestimento em saúde pública que ocorreu no continente nos últimos anos. Nós experimentamos isso no Brasil, uma redução que eu me lembro de falar dela no começo do ano passado, de mais de 20 bilhões de reais tirados do Ministério da Saúde ao longo de alguns anos, né? Não me lembro quantos anos, de 2016 para cá. E isso é um fenômeno na vasta maioria dos países da América do Sul e da América Latina. Então, o dado que você tem bate com as informações que eu tenho do México, da Argentina, do Peru, né, de amigos cientistas ou mesmo da imprensa com quem eu falei, mostrando
O continente foi, com o começo da pandemia, todas as fragilidades dos sistemas públicos de saúde foram expostas. E a gente viu o caso mais extremo disso, por incrível que pareça, não na América Latina, mas na Índia, que não tem um sistema público. É um sistema bem complexo, diferente do nosso, mas ele não é distribuído pelo país. Então, a zona rural da Índia quase não tem assistência médica. E você viu o que aconteceu, né? A Índia percorreu todos os passos da Via Crucis da pandemia. E você vai lembrar da nossa primeira conversa, quando eu disse, olha, nós temos o risco de ter um colapso funerário. A Índia teve um colapso funerário completo, né? E aí, o que aconteceu? Começaram a aumentar os casos do fungo negro lá, que era uma micose grave, endêmica, mas com poucos casos, tem uma mortalidade de 50%. Num jornal indiano que eu li, eles disseram que a mortalidade caiu para 30%, mas mesmo assim é altíssima, né? Mas se espalhou. Então a América Latina está padecendo de todos os erros estratégicos de investimento. O grau de desigualdade só aumentou nesses anos todos, e a população basicamente vive em condições que jogam do lado do coronavírus, né? Então tudo isso junto explica o colapso do continente, né? Sim. Ô Nicoleles, vamos olhar aí para os 2 maiores países, né, em termos de território e de população na América Latina, o Brasil e o México, né? Quais são os desafios adicionais aí para nós e para os mexicanos também? Porque os desafios parecem ser maiores por uma série de questões, mas a questão territorial, né, a dimensão, como você acabou de pontuar na Índia, que é, enfim, se eu não me engano, 5, 6 vezes maior em relação à população, nós temos sim, sempre que há uma questão de pobreza, de sistemas de saúde frágeis, de muitas diferenças sociais e com outros componentes ali de gestão política em relação ao enfrentamento da pandemia, resultados parecidos, né? Que são o aparecimento das faces mais cruéis dessa pandemia. Queria te ouvir especialmente sobre o Brasil e o México. Bom, as similaridades começam com o fato que o presidente mexicano se comportou muito semelhantemente com o presidente brasileiro, porque ele se aliou ao Trump, né, surpreendentemente, ninguém esperava isso, foi um movimento assim, chocante mesmo para os americanos, e ele, no início da pandemia, também negou a relevância, a importância, e os casos, né, explodindo, e nenhuma medida foi tomada. Essa é a primeira grande semelhança, uma negação política, né, do maior governante do país, resultando na falta de uma ação nacional, uma comissão nacional, uma task force nacional, uma mensagem, ausência completa de uma mensagem de alerta e de gravidade da situação. E depois ela evoluiu para, também como no Brasil, uma campanha de vacinação que não decolou, medíocre, né? E você então encontra, como o México também tem problemas na sua estrutura de saúde pública, eu conheço muito menos a situação mexicana, mas a gente lê, né, lendo pelo noticiário internacional, você pode fazer uma tabela lado a lado, Brasil e México, e ticar os erros dos 2 países ocorrendo ao mesmo tempo. E agora, no último artigo que eu acabei de ler, você vai lembrar, né, de toda a crise de suprimento de oxigênio que o Brasil ainda enfrenta, né, mas teve o pico em março e abril. Essa crise não só ocorreu na Índia, mas ocorreu em todos os países que nós estamos falando. Peru, Colômbia, México. Então você vê que estudar os outros países e a evolução da pandemia em outros países é extremamente útil para prever o que pode acontecer aqui, por exemplo, numa terceira onda, né? Porque os passos da dinâmica da pandemia são muito parecidos. Você começa com aumento exponencial de casos, depois de um tempo óbitos, aumento das taxas de internação, colapso sanitário, colapso hospitalar e, eventualmente, colapso funerário, emergência de infecções secundárias e, com uma campanha de vacinação sem a velocidade necessária, você atinge o mesmo resultado. Agora, contraste isso com Reino Unido, Israel, Nova Zelândia, Austrália, o próprio Estados Unidos, depois de janeiro, com a campanha de vacinação sendo, né, posta como prioridade, esses países estão conseguindo sair da fase pior da crise, né? Porque quando a gente olha para o número, aí você falou especialmente em relação à campanha de vacinação, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, só 3% da população latino-americana e caribenha já foram vacinadas. É pouquíssimo, né, Nicoleles? É um número medíocre, né? Uhum. E olha, sinceramente, eu vou te contar, a minha própria
experiência pessoal. Tá na fila, né, num posto de saúde, esperando para ser vacinado e não ter certeza quantas doses tinham, se ia dar para todo mundo que estava na fila, tá? Foi uma experiência, assim, surreal. Eu nunca tinha passado por nada igual. E, de repente, aí você é vacinado e você vê com alívio que, não, tem doses para quem está na fila, chegou doses ou chegou mais doses, né? Mas é um grau de incerteza que até na fila da vacinação você sente. Agora, multiplica isso a nível de um país continental como o Brasil, né? Nós devemos ter comunidades no Brasil que, nós já sabemos disso, né? Está faltando vacinas em um número muito grande de cidades, até em capitais. 1.050 municípios. 1.050, não, veja bem, é 20% dos municípios brasileiros. É uma coisa, assim, assustadora. E aí você olha para as previsões, tá bom, em junho vai melhorar, mas que garantia a gente tem? Que certeza a gente pode ter que esses números vão se materializar, se eles não se materializaram em maio nem em abril? Eu tenho sempre batido nessa tecla com todos que me dão essa gentileza de me ajudar aí nessa tarefa, né, tão difícil para o jornalismo brasileiro. Eu digo sempre, o que a gente quer é informação. A gente não quer versão. Aqui a gente não passa versão de nada, a gente passa informação. E a informação é exatamente essa. Nós temos uma situação muito peculiar no nosso país, absolutamente preocupante, absolutamente decepcionante e desmotivante. Diante desse quadro e com essas circunstâncias todas, a cepa originária na Índia, já dando as caras aqui em pelo menos 4 estados brasileiros, né? Vamos lá, Maranhão, são casos todos daquele navio, né, da tripulação que veio da China, mas tem preocupação grande no Ceará, no Pará, no Paraná, e também uma preocupação grande em São Paulo por causa das barreiras sanitárias que já começaram. Mas aí a gente está meio que atrás do leite derramado, né? Diante dessa situação, dessa ameaça, dessa urgência, como é que a gente fica em relação ao que muitos especialistas já estão apontando como uma grande possibilidade, sim, de uma terceira onda estar batendo a porta da população brasileira? Eu particularmente compartilho da opinião do meu amigo Pedro Halal, né? Sim. Dos maiores epidemiologistas brasileiros, que acho que nós concordamos que a terceira onda já está aqui. Ela já chegou. O agravante dessa terceira onda é que, primeiro, ela vem em cima de 2 anteriores que não acabaram e que comprometeram seriamente a eficácia do sistema de saúde brasileiro, porque o colapso continua, como você acabou de mencionar, tem hospitais privados aqui de São Paulo de 103% de ocupação no Albert Einstein. É chocante. Nós voltamos ao que aconteceu em março. Então, nós provavelmente já estamos nessa terceira onda, com esse agravante do cansaço mental das pessoas, com a falta ainda de uma mensagem nacional, um sistema hospitalar combalido, prestes a colapsar novamente, se é que saiu do colapso anterior. E o maior fator novo aí é essa variante indiana, que há um mês atrás eu me lembro, eu não me lembro se a gente conversou sobre isso, inclusive, eu acho que sim, que quando a Índia explodiu, naquele instante, todos os países que pensam nacionalmente fecharam os seus aeroportos para voos vindos da Índia. A Austrália fechou imediatamente, países na Europa fecharam, o Reino Unido demorou. E o que aconteceu? Está lá, brigando agora com vários casos comunitários dessa variante. E a gente sugeriu aqui, vários epidemiologistas, eu falei isso publicamente, tem que fechar, não pode deixar entrar passageiros vindo da Índia, nem que tenha voos de conexão na Inglaterra, voos de conexão no Catar, não interessa. Dubai, tem que fechar, não pode deixar embarcar. E tem que olhar para os portos, porque vem navios mercantes e pessoas da Índia, como de outros países, evidentemente, trabalham na marinha mercante. Então você tem que controlar isso. E não foi feito nada, né? O espaço aéreo para voos ou pessoas vindas da Índia só foi fechado, se eu não me engano, no dia 14 de maio. Ou seja, nós demos mais um mês para pessoas vindas de lá entrar no Brasil. E agora, o que é mais chocante para mim, entrou alguns passageiros, eu li um caso de um passageiro que entrou, estava infectado, deu positivo, ou nem esperou o resultado do teste e foi para o Rio de Janeiro. E como é que acontece o barato desse? Se você chega na Inglaterra hoje, vindo de qualquer país que a pessoa fez escala vindo da Índia, a pessoa não entra no país, ela fica em quarentena, num hotel específico lá, designado pelo governo inglês. Mesma coisa na China, mesma coisa em outros países. E nós aqui não. As pessoas entraram, pegaram outro avião, foram para o Rio, foram para o Distrito Federal,
E aí, eu tenho quase certeza que nós tivemos múltiplas entradas, já. E a dúvida agora é se nós já temos transmissão comunitária dessa variante. Isso ainda ninguém tem certeza. Mas eu acredito que é muito provável que já tenha acontecido. E aí nós temos um agravante porque a variante é reconhecida como uma variante de preocupação e ela é mais transmissível. E causou o que causou na Índia, né? Nós vimos o que aconteceu lá. Eu preciso te ouvir também sobre um cenário, então, específico. Para você e para outros especialistas, como o Pedro Halal, sim, nós já estamos numa terceira onda no Brasil, mas não no momento mais evidente dela. Não sei se eu estou explicando direito, fique à vontade de me corrigir. Mas com essa chegada, então, dessa cepa originária na Índia, as mutações que nós sabemos que continuam acontecendo no nosso país, ainda da P1, não conseguimos segurar isso. O que significa isso para a América Latina? Porque o Brasil, especialmente agora no período de férias que vai começar, o trânsito é imenso, né? De turistas, de várias nacionalidades e também de brasileiros indo, por exemplo, para o México, porque dá para entrar no México, né? Os brasileiros estão fazendo quarentena no México antes de tomar a vacina nos Estados Unidos. Muitos estão fazendo isso. Com esse contexto, nessa parte do globo aí, faz essa separação comigo. O que a gente pode olhar com alerta, preocupação e também a mensagem correta nesse momento, qual é, Nicoleles? Bom, veja, você só precisa olhar para a Argentina para entender o que está acontecendo, né? A Argentina teve uma explosão, tanto é que o presidente decretou um lockdown de 9 dias na semana passada. Qual que é a variante dominante? P1, da onde veio? Daqui, né? Eu falei com várias rádios, vários jornais argentinos há algumas semanas, eles preocupadíssimos com o que estava acontecendo no Brasil. Eu falei, olha, nós estamos dizendo para vocês, eu sou você amanhã, tá? E eles, né, o pessoal, o susto, as fronteiras estavam fechadas, mas evidentemente você não precisa ser muito, né, especialista em fronteiras para saber que elas não estão, né, de fato fechadas, né? E o que ocorreu é que a Argentina está tendo uma onda instigada pela migração de uma variante brasileira. Mesma coisa acontecendo em outros países, o Paraguai, por exemplo. Então, veja o que aconteceu na Colômbia. A Colômbia, em meio a uma pandemia, está agora num estado de conflagração civil do país inteiro. E nós tivemos a chance de ver imagens incríveis de jogos de futebol sendo disputados em cidades colombianas com os estádios cercados por uma batalha campal, né? Então, o fluxo que a gente previu em conversas anteriores do Brasil para outros países da América do Sul e da América Latina está acontecendo. Eu soube de um contato, uma pessoa que viajou para o México, né, para ficar lá de quarentena para ir para os Estados Unidos, para voltar a estudar lá. O governo mexicano não exige nada. Você entra no México como brasileiro, você nem nada, nem exame de PCR, nada. Você entra porque virou um grande negócio, né? Você entra, vai para um hotel, gasta uma fortuna por 14 dias e depois você vai para os Estados Unidos. Eu não vejo a diferença, porque não pode sair direto daqui para lá, se é que está permitida a volta, com exames, né, e tal, e quarentena lá nos Estados Unidos. Não, tem que fazer esse pit stop aí no México. Só que você entra lá aparentemente sem a necessidade de apresentar nenhuma prova que você não está infectado. Então, eu garanto para você, vai ter esse fluxo de variantes brasileiras indo para lá. E se o México ainda não recebeu a variante indiana, eu não sei, é capaz dele receber através de nós, né? Nós podemos ser o intermediário. Só não vê quem não quer, né? Isso, só não vê quem não quer. Isso é outro ponto importante, Mona Lisa. Tudo isso que a gente está falando, eu gosto de repetir aquele ditado americano sempre. It's not rocket science nor brain surgery, tá? Não é nada do outro mundo, é receita de bolo. Como combater pandemias é parte da nossa história como espécie e está cheio de epidemiologistas extremamente competentes no Brasil e no mundo que, né, sabe exatamente qual é essa receita. E nós teimamos em não segui-la. E vamos fazê-la pela terceira vez consecutiva, né, na terceira onda brasileira. Inclusive, há essa possibilidade, não sei se é essa palavra correta, né, mas de mistura, de encontro da cepa indiana com a cepa de Manaus e as mutações da de Manaus. Eu sei que essa é uma questão muito específica ali para o epidemiologista também, mas eu sei que você está estudando sobre tudo isso. A gente tem aqui o nosso laboratório a céu aberto, né, que já foi definido, inclusive assim, pelo Tedros Adhanom, né, o diretor-presidente da OMS, que infelizmente
infelizmente, o Brasil, sim, é um laboratório a céu aberto para a Covid, para o coronavírus. E quando a gente olha o que a cepa indiana faz, o que a de Manaus já fez, meu Deus do céu, é claro que os sinais estão todos vermelhos aqui, piscando sem parar. Bom, isso, veja bem, um certo cara chamado Charles Darwin previu em 1859. Ai, tá? meu Deus, a seleção natural. O fato de... É um fenômeno muito semelhante quando você produz cepas bacterianas por uso indevido de antibióticos. Quando aparece uma cepa resistente, como as outras estão morrendo, sendo combatidas por antibióticos, você dá a chance dessa cepa resistente se proliferar. E ela vai tomando conta. Então, nós estamos vacinando as pessoas por uma cepa que é do começo da pandemia. Se aparece uma variante aí viral que é mais transmissível, mais letal e tem a capacidade e não escapa, né, da cobertura das vacinas, ela vai se proliferar, na seleção natural. Todo mundo conhece a dinâmica disso hoje em dia. E como nós não estamos fazendo... Você veja, o isolamento social caiu para os níveis pré-pandemia. Em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, está muito baixo. Sexta-feira passada, o número de vacinas caiu pela metade aplicadas no país. De 800 e poucos mil, caiu para 400 e poucos mil. Então, nós continuamos a seguir o caminho que é a antítese do caminho ideal. E as lições do mundo estão claras hoje em dia, né? Você só precisa abrir um jornal que você vê o que funciona e o que não funciona. Por isso que a gente está aqui no Ecoleles, sempre tentando trazer as pessoas à consciência. Meu querido, eu amo tanto conversar com você que o tempo passou, foi até maior do que a gente pensou, mas é que a conversa com você, ela engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e é uma mensagem muito clara. Por isso, eu quero agradecer demais, mais uma vez, você ter tirado seu tempo para conversar comigo, com o pessoal que acompanha o podcast. É fundamental contar com o seu conhecimento, a sua voz e com a sua sensatez. Até uma próxima, cuide-se aí, tá bom? Tá, muito obrigado, Mona Lisa, é um prazer sempre. Cuide-se. Você também, tchau. Agora eu falo com o Maurício Santoro. O Maurício é chefe do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Maurício, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer em falar com você. Muito obrigado, Mona Lisa. É um prazer. Estamos olhando aí com mais afinco para a América Latina. É óbvio, né? O mundo diz isso, a gente constata isso no nosso dia a dia. A América Latina é uma massa absolutamente heterogênea, né? Se pudesse classificar assim. Mas a gente tem duas ressalvas a serem feitas, né? De casos de sucesso aí em relação à rapidez na vacinação. No Chile também no Uruguai. O que a gente pode olhar em relação aí aos índices socioeconômicos que ajudam a gente a explicar, então, a dificuldade de controlar a pandemia na América Latina, Maurício? Claro, Mona Lisa. Deixa eu passar alguns números para a gente entender como o coronavírus virou uma tragédia para a América Latina. Nós temos hoje no mundo inteiro em torno de 3,5 milhões de mortes confirmadas por coronavírus. E desse total, quase 1 milhão foi na América Latina. Isso é um percentual muito alto para uma região que não tem sequer 10% da população mundial. E o que está acontecendo é que a pandemia está esfregando sal nas feridas latino-americanas, nos nossos problemas estruturais de desigualdade, de pobreza, de serviços de saúde públicas ruins. Por exemplo, na maior parte da América Latina, há uma população muito grande que depende do trabalho informal. No Brasil, são mais de 40%. Países como a Bolívia, pode ser às vezes mais de 70%. Então, são pessoas que não podem fazer isolamento social, elas precisam ir para a rua trabalhar. Tudo isso agrava muito a disseminação do vírus. E todos esses cenários que nós temos visto na região ao longo do último ano. Então, realmente é um momento que vai ficar marcado na nossa história por conta desse acúmulo de problemas. É muito cruel, né? Porque é fatal, né? A gente está vendo que a gente não ter a vacinação suficiente, não ter o combate verdadeiro, né? Verdadeiro. Por que eu digo verdadeiro? Porque sim, essa praga da mentira, né? Que vem pela internet. Eu não quero falar em fake news, né? Eu gosto muito que a gente use a riqueza da nossa língua portuguesa, né? Para falar as mentiras proferidas, tudo isso está levando muita gente por um caminho sem volta, infelizmente. E é tão difícil combater isso. Especificamente, a gente sabe que as notícias mentirosas também proliferaram demais, né, nos Estados Unidos, especialmente
especialmente ali na gestão anterior de Donald Trump. Mas como que a gente olha especificamente para uma sociedade, né, uma população, então, que muitas vezes não tem o nível sociocultural para encarar isso, entender isso, que pode sim ser fatal? Me ajuda nesse aspecto aí, que a gente também pega uma outra ponta do que acontece, do que ainda está acontecendo muito fortemente, por exemplo, na América Latina. O que está acontecendo é que nós não estamos fazendo aquilo que seria necessário para conter o coronavírus, que é uma mistura de isolamento social, testagem em massa e vacinação. Na região hoje, nós temos apenas 3% da população que receberam as 2 doses das vacinas. No caso do Brasil, esse percentual é um pouquinho maior, está em torno de 9%, mas ainda é muito baixo, né? Então tudo isso vai agravando muito a situação da pandemia. E é muito difícil mudar isso, na medida em que nós temos vários líderes políticos na região, de matrizes ideológicas diferentes, de partidos diferentes, que adotaram um discurso anti-ciência, que estão vendendo para a população ideias falsas de que é possível combater o coronavírus, de que é possível deter a pandemia sem fazer o isolamento social. Então tudo isso aí causou todos esses problemas que nós estamos vivendo. E eu acredito que nós só vamos ter realmente uma mudança na região quando houver um novo ciclo eleitoral, quando houver um novo momento em que os atuais governantes sejam responsabilizados pela sua população pela maneira pela qual eles agiram durante a pandemia. As nossas crises políticas, a gente ainda não tem essa resposta, mas a gente tem um cenário, um horizonte. As crises políticas, especialmente da América Latina, serão sim uma das explicações para essa face tão dura da pandemia? Você acha que a gente vai ter isso de fato explicitado, escancarado num futuro próximo? Eu acredito que sim. Inclusive em 2019, um pouco antes da pandemia começar, houve uma série de grandes protestos sociais na América Latina. E alguns deles continuaram, inclusive, durante a pandemia, né? Tivemos grandes manifestações no Chile, na Colômbia, porque o coronavírus funciona como um grande catalisador. Ele acelera tendências sociais, problemas econômicos que já vinham ocorrendo na região. Principalmente o agravamento da pobreza, da desigualdade. A gente pode pensar também o impacto para a educação, nessas milhões de crianças que estão sem aula desde o início da pandemia, ou que tiveram a sua formação educacional muito interrompida, muito prejudicada. Nada disso vai desaparecer quando o coronavírus for controlado. Então é um momento realmente que não vai se encerrar agora. A gente vai ter algum tipo de mobilização social também em consequência de todos esses problemas que nós estamos enfrentando agora. Quando a gente olha especialmente para o Brasil e a Colômbia, a gente vê características aí que tem esse componente político também. E o que está acontecendo em relação ao enfrentamento à pandemia. Quais outros paralelos importantes a gente pode fazer nesse momento com esse viés político de um enfrentamento à pandemia muito pautado pelo viés político? Eu destacaria o caso do Chile, que é um país que, nos protestos de 2019, acabaram levando à convocação de uma nova Assembleia Constituinte, que foi eleita agora tem poucos dias. E é um caso muito interessante porque talvez seja o único país da América Latina hoje que está olhando para o futuro em meio a toda essa crise. E que está elaborando uma nova Constituição, um novo conjunto de regras para definir qual vai ser o funcionamento da sociedade. E foi uma eleição muito atípica no Chile. É um país de partidos políticos muito fortes que, no entanto, elegeu para a Assembleia Constituinte uma maioria de candidatos independentes. Vai ser a primeira Constituição do mundo redigida em paridade de gênero entre homens e mulheres. Então, também, qual vai ser o impacto disso, né, para a política social, para políticas públicas de apoio à família? Então, é um momento muito interessante para se observar o caso chileno. Claro, é uma situação à parte, né? O Chile é um dos poucos países da região que havia mantido a sua Constituição da época da ditadura, mas ele pode ter ali algumas indicações, algumas pistas importantes de para onde vai o futuro da América Latina. Quando você fala do futuro da América Latina, olha comigo aqui tanto para o aspecto político e econômico, me ajude. O que a gente pode projetar, por exemplo, para a próxima década? Pois é, um dos problemas da pandemia é que nós não apenas estamos indo muito mal na questão da saúde pública, com esse 1 milhão de mortos na região, mas também na área econômica, né, com um dano muito grave para a economia dos principais países da região, com aumento do desemprego, aumento da pobreza. Então, o que nós podemos esperar no curto prazo? O que nós temos de melhor no horizonte tem sido uma espécie de mini boom de commodities, impulsionado pela demanda da China e dos Estados Unidos, que estão puxando para cima preços de
produtos de exportação latino-americanos, como minérios, petróleo, alimentos. Então isso pode nos dar algum alento, algum espaço para respirar nos próximos meses. A outra possibilidade é a questão de se criarem políticas sociais de combate à pobreza, de enfrentamento à pandemia, como nós tivemos no Brasil no ano passado, um auxílio emergencial bastante substancial, que fez a diferença para muitas famílias no Brasil e evitou que o nosso tombo econômico fosse ainda maior do que ele foi em 2020. Maurício, também já há quem projete um futuro ainda maior, mais para frente, porque esse caos todo pode significar um sofrimento de pelo menos quase 3 décadas, é isso? Especialmente para a América Latina, os países da América Latina que tiveram e têm um enfrentamento à pandemia capenga. Ainda é muito difícil prever realmente quando é que nós vamos sair da crise atual. Eu seria cauteloso em fazer qualquer tipo de previsão de longo prazo. Então, o máximo que eu me arrisco é dizer que a gente enfrenta no curto prazo esses dilemas muito graves, né, de uma catástrofe humanitária, de uma perda econômica muito grande, ainda que exista um cenário internacional que está se mostrando relativamente favorável e que vai poder ser explorado pelos governos da região. Agora, o que vai acontecer em 10 anos, em 20 anos, vai depender muito das decisões de cada sociedade. Quer dizer, onde é que nós vamos colocar os nossos recursos financeiros escassos, o dinheiro dos nossos impostos? A gente vai privilegiar programas de saúde, programas de educação, planos de investimento em infraestrutura? Vai depender muito desse debate em cada uma das nossas sociedades. Porque, sem dúvida, né, vai depender desse debate, mas a gente já tem, nesse momento, uma perda absurda educacional, né, por causa do ensino à distância, pelas dificuldades naturais, pelo desestímulo, pela falta de um horizonte com um futuro mais esperançoso. Tudo isso será um nosso caldo muito específico já, né? Sem dúvida, eu vejo isso nos meus próprios alunos, né? Eu percebo o quanto o desempenho deles caiu na pandemia e como está sendo mais difícil para eles se concentrar, aprender. E eu imagino para quem está no ensino fundamental, no ensino médio, onde provavelmente esse dano é ainda maior. E o meu grande receio nesse caso é a possibilidade de um estrago de longo prazo na formação dos estudantes. A maneira de se combater isso é, quando for possível voltar para aulas presenciais de maneira generalizada, se ter realmente uma política de aulas de reforço, de recuperar esse tempo que foi perdido. É perfeitamente viável fazer isso do ponto de vista pedagógico, mas vai exigir um esforço extra por parte das escolas, da universidade e uma cobrança também da sociedade, né, das famílias, dos pais, para que tudo isso possa acontecer. Sem dúvida. Algum aspecto que eu não abordei com você que você gostaria de destacar, Maurício? Acho que tem uma questão interessante também nesse aspecto internacional, né, que a pandemia está sendo marcada por um aumento da influência da China na América Latina. Não é algo que começou agora com o coronavírus, né, isso vem pelo menos da década de 2000, mas a América Latina está ficando cada vez mais dependente do comércio com a China, das exportações para lá, dos investimentos chineses, sobretudo em infraestrutura, e agora também das vacinas. Quer dizer, os chineses criaram programas de venda, de distribuição de vacinas na América Latina muito grandes, ao passo que os Estados Unidos praticamente não fizeram isso. Só fizeram alguma coisa com o México, né, seu vizinho mais importante, mas não com a região como um todo. Então também a gente vai sair dessa pandemia com essa mudança nas relações internacionais da América Latina, uma China mais presente na região. E aí, quando você faz essa ressalva para mim, meu Deus do céu, quantos equívocos nas relações do Brasil com a China. Equívocos muitas vezes que vieram de manifestações despropositadas, inadequadas, impróprias, que sim estão causando aqui para nós no Brasil atrasos, por exemplo, na chegada de insumos que a gente depende tanto para fazer as vacinas. Vide isso, a paralisação ali nas produções tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Essa dependência está escancarada e o equívoco dessa relação também, né, Maurício? Com certeza, Mona Lisa. Para todos nós no Brasil, esses últimos meses foram uma aula prática de como nós dependemos da China. Não só na questão das vacinas, mas também nos insumos médicos, né? Máscaras, respiradores artificiais, ou substâncias que são usadas para produzir vacinas aqui no Brasil. E ainda não há uma percepção muito consolidada, nem do governo brasileiro, e acredito que nem da sociedade brasileira como um todo, sobre como deve ser a nossa política externa para a China. Em grande medida, ela foi construída de
maneira reativa a essa demanda econômica cada vez maior dos chineses pelos nossos produtos. Mas nos falta realmente a capacidade de compreender a sociedade chinesa, entender o seu governo, as suas prioridades, como é que o Brasil vai se situar nessas disputas entre a China e os Estados Unidos na América Latina, que são os nossos dois maiores parceiros comerciais. Então são grandes desafios para nós também. Agora que infelizmente é um aprendizado que está sendo feito às custas de muitas mortes, às custas de muito sofrimento. Maurício, muito obrigada por esse papo, por essa análise, me ajudando aí a gente olhar para as nossas relações, né? As nossas relações internacionais, elas são tão urgentes, especialmente a pandemia deixou isso ainda mais claro. Se era algo que ficava mais restrito a quem estudava, hoje todos os brasileiros, o mundo entende o quão importante é uma relação internacional coerente, diplomática, sem dúvida. Obrigada pela aula, Maurício, foi ótimo. Até a próxima, Mona Lisa. Muito obrigado e um grande abraço. Já chegamos no meio de mais uma semana, acompanhando então todas as notícias importantes, os aspectos que a gente não pode tirar do radar, para a gente se cuidar e entender a importância da atitude correta, nesse momento tão difícil ainda que a gente enfrenta no nosso país. Amanhã tem mais? Sim, então em até.